Oi, gente, bom dia! Você sabe a diferença de sentimento e emoção? Olha aqui essa expressão. Essa expressão quer dizer alguma coisa, né? Vamos falar sobre essa diferença hoje. Bem-vindo, você está no Café com Céu. Vamos, o texto base de hoje vai ser lá em Efésios 4, 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nessa leitura de hoje, a gente vai entender a diferença de emoção e sentimento. A emoção, ela você já teve medo, raiva, susto, surpresa, felicidade, sentiu já essas coisas, tristeza. Então, você é uma pessoa normal. Você tem emoções. A emoção, segundo a psicologia, existe 6 tipos de emoções básicas que o ser humano sente, né? Que é exatamente isso: medo, raiva, surpresa, felicidade, tristeza, desprezo também é uma emoção. Quando você despreza alguém, é uma emoção. Agora existe uma diferença entre emoção e sentimento. O sentimento é algo prolongado. Se você tem uma raiva e deixa aquilo criar raiz em você, de mágoa, de amargura, isso aí já vira um sentimento. Então a gente tem que ter cuidado. Outra a situação também é o medo. O medo, quando você sente medo, que já começa a virar uma ansiedade, uma crise de pânico, essas coisas, isso também já é uma emoção transformada em sentimento. Então, que Deus venha nos temperar com o Espírito Santo dele, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem o fruto, né? E o fruto do Espírito, um deles é a temperança. Temperança é você ter equilíbrio emocional, você ter equilíbrio sentimental. E também aqui a gente vai falar sobre qual é o pior sentimento da Bíblia. Sentimento, né? De emoção. Qual é o pior? Segundo a psicologia, o pior sentimento é a raiva. A raiva, ela é que leva muita gente a cometer coisas tiranas, né? Por exemplo, Caim, ele teve raiva, então ele matou o irmão. A raiva, ela gera também a morte, né? A morte espiritual, a morte de outro irmão, com palavras, com atitudes. E a raiva, ela faz com que a pessoa também tenha inveja do outro. Então, a raiva é um dos sentimentos mais perigosos que a Bíblia fala. A raiva, ela vira ódio. Então, o ódio, ele é um veneno mortal. Se alguém lhe feriu, lhe machucou, não deixe criar mágoa. Você se enraivecer por causa de alguém, é natural a gente ter raiva. A, a, a raiva é um sentimento, aliás, uma emoção natural do homem, sentir raiva. Mas não deixe criar a raiz, que é justamente o ódio. E a Bíblia fala, né, de muitos casos. Saul teve raiva de Davi, virou ódio. E muitos casos na Bíblia que a gente vai ver que Deus falou conosco sobre esses tipos de sentimentos e emoções. Mas essa parte aqui que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:26, ele fala no sentido de não se deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Justamente essa expressão, se pôr, é transformar em ódio. Quando eu tenho um ódio de alguém, deixo essas situações acontecerem dentro de mim, eu faço coisas que não agradam a Deus. Então, quando a gente vai orar, Deus não recebe a nossa oração.
Se eu tenho raiva, o apóstolo João disse assim: se eu tenho raiva do meu irmão e digo que amo a Deus, eu sou mentiroso. Se eu tenho raiva do meu irmão, não, eu odeio meu irmão e digo que amo a Deus, se o homem é imagem e semelhança de Deus, então eu estou mentindo. Eu estou dizendo que amo a Deus de forma mentirosa. E Deus, ele não se agrada desse tipo de atitude. Então, venhamos orar nesta manhã, para que Deus venha nos dar discernimento e termos realmente a certeza de que estamos na presença de Deus e fazendo o que agrada a Ele. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, quero te louvar, Senhor, te agradecer, te entregar o meu irmão, Senhor, minha irmã que está vendo esse vídeo. Deus, venha liberar os nossos corações, Senhor, neste dia de hoje, para que nós não venhamos ter, Senhor, raízes no nosso coração que não te agrada. Que nós venhamos ter a raiz de amor, Senhor, a raízes, Senhor, de sentimentos bons. Em nome de Jesus, nos equilibra, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Isso aí, lembre-se, sentimento e emoção. Emoção eu posso sentir, eu sou ser humano.